Sejam bem-vindos ao Grupo Amizade com vocês, mais um dia de estudos, de palestras. E hoje nós temos convidados para participar conosco hoje a Carolina Cardoso, enfermeira da Universidade de Brasília, da turma de 2015, apresentou um belo trabalho titulado Benefícios do Parto Humanizado Planejado, né? Tem que ser planejado, senão não vale a pena, né? Arriscar. E foi aprovada com louvor. E também tem uma grande experiência em auditoria, trabalhou em empresas de home care em Brasília, tem larga experiência nesse ramo, e veio nos ajudar com seus conhecimentos de enfermagem no campo da saúde, com alguns problemas que a nossa comunidade tem enfrentado, não só a comunidade do Jardingá, mas do Brasil e do Hemisfério Sul, que é o inverno, e as doenças que muitas vezes o frio nos causa. Como vocês têm acompanhado, nós temos estudado as leis naturais, e as leis naturais, que são diversas, que se resume na lei de amor que o Cristo veio anunciar ou relembrar em nome de Deus, ela é decomposta em diversas leis, umas que têm a ver com a parte da física, da parte no mundo físico, umas leis químicas, físicas, da biologia, as leis da astronomia, dos corpos celestes, etc., e também tem as leis morais, que têm a ver com a nossa vida como seres humanos e em relação aos outros seres também. E a gente tem estudado muito sobre a lei de conservação, né? E nos diz que Deus nos deu a vida e nos deu um propósito de existir e deu todos os meios que nós precisamos para a nossa subsistência e a nossa felicidade na Terra, nos mundos habitados. Então, todos os meios que nós temos para a vida estão aqui. E como nós já suspeitamos e já sabemos, o nosso conhecimento sobre o universo ele é limitadíssimo. Nós, segundo alguns astrofísicos e astrônomos, sob o ponto de vista material, nós não conhecemos nem 1% da matéria que existe no universo. Nosso conhecimento se limita a percentual menor que 1%. E a gente vê isso também quando nós estudamos as plantas, o mundo vegetal e o mundo animal. Existem muitas espécies de plantas, por exemplo, que nós não conhecemos. Estima-se, como nós já falamos, que no Brasil, o país primeiro, o maior país do mundo em biodiversidade, como somos mais de 2 milhões de seres vivos, só com relação às plantas nós teríamos cerca de 55 mil espécies, sendo que menos de 4% são estudados, né? O número, eu penso, atual muito baixo de estudo sobre as plantas. As plantas de modo geral, as plantas medicinais também. Mas existe uma tradição muito grande nos povos, desde os egípcios, os gregos, os hindus, né? Os povos da Índia, eles têm estudado nos seus livros sagrados, já trazem lá algumas ervas, umas plantas medicinais que servem para a nossa saúde, socializando o conhecimento a todos. Então, o nosso conhecimento é muito restrito, mas aqui naquilo que nós já sabemos, a gente pode compartilhar. Nosso objetivo hoje e sempre foi esse aqui no Grupo da Amizade com Francisco de Assis, em parceria também com a Seara Espírita, né? Lá de Santa Cidade Ocidental, CELUS. Então, nós hoje vamos apresentar aqui algo que tem afligido o nosso hemisfério sul, como havíamos falado, que são as doenças respiratórias. Então, eu vou convidar a Carolina, que ela vai falar um pouquinho sobre essas questões das doenças respiratórias, como é que nós estamos, quais são os cuidados que nós devemos, o que nós devemos conhecer sobre elas e os cuidados que nós vamos ter. Inclusive, no final, nós falamos um pouquinho sobre uma planta que é importantíssima nós termos
ficarmos de olho nela e nos servimos dela nesses períodos, tá bom? No final nós vamos revelar qual é. Bom dia, gente. Bom dia. Queria primeiramente agradecer o convite, estar aqui. Espero que seja proveitoso nessa manhã, né? Como nosso irmão Sérgio falou, né, dentro dessas nossas leis naturais, nós estamos suscetíveis também a alguns flagelos, né, que existem aqui na nossa terra, né? Dentre eles, nós temos, principalmente nessa época do ano, as doenças respiratórias, né, que tem atingido a população com maior intensidade nesse período, por conta da seca, né, por conta do frio. Então o clima se torna propício para a propagação das doenças respiratórias. Então a gente vai falar aqui um pouquinho sobre as principais doenças respiratórias e quais são as regiões que elas atingem, para que a gente compreenda a prevenção e o tratamento delas. Tá? Deixa eu passar. Lá. Isso. Para a gente entender um pouquinho, eu trouxe aqui sobre como que é formado o nosso sistema respiratório, né? Nós normalmente dividimos ele no sistema respiratório superior e inferior. Então, iniciando o nosso sistema respiratório, nós temos as narinas, né? Então, assim que entra nas narinas, nós temos a fossa nasal, que é essa região aqui, né, superior. Após a fossa nasal, nós temos a laringe, que normalmente é o fundo da garganta, né, que está muito propício ali para as infecções, né? Após a faringe, nós temos a epiglote, que faz essa divisão aqui do nosso sistema respiratório e do nosso sistema digestivo, né? Então, aqui a gente vai ter a divisão do que a gente come, que vai para o nosso estômago, né? E a nossa respiração. Após a epiglote, nós temos a região da laringe, descendo mais um pouquinho, traqueia, né? Então, aqui é a região da traqueia, que se divide em dois ramos. Nós chamamos dos brônquios, né? Direito e esquerdo. Após os brônquios, a gente tem uma ramificações, né? Que os galinhos menores, vamos dizer assim, as tubulações menores, nós chamamos de bronquíolos, né? E na ponta dos bronquíolos nós temos os alvéolos, que são essas estruturas aqui que são extremamente irrigadas e que fazem a nossa troca gasosa, né? Então é a menor porção do nosso pulmão, tá? E é onde aqui acontece a troca gasosa. Então, quando a gente inspira, nós inspiramos o oxigênio, e quando nós expiramos o gás carbônico, tá? Fazem parte também do nosso sistema respiratório os músculos intercostais, que vão auxiliar a gente nesse processo de expansão e contração do pulmão, tá? E o diafragma, tá? Então, toda essa estrutura aqui a gente compreende o nosso sistema respiratório. Então, como que a gente divide aqui? Da laringe para cima, o sistema respiratório superior. Para baixo, nós temos o inferior, tá? E hoje a gente vai falar sobre as doenças respiratórias que atingem algumas o sistema respiratório superior e algumas apenas o sistema respiratório inferior, bom? E quais são as funções do pulmão, do nosso sistema respiratório? Vocês sabem quais são as funções? Deem aí as sugestões. Qual a opinião de vocês? Para que serve, né? Para que serve o nosso pulmão? Né? Serve para respirar? O que mais? Vamos aprender um pouquinho mais aqui. Pode passar. Então, o pulmão, nosso sistema respiratório, ele serve para a gente proporcionar a troca gasosa. Então, como eu falei, a gente trocar o oxigênio pelo gás carbônico, né? Filtra e aquece o ar. Então, quando a gente pensa que ele inicia na nossa cavidade nasal, desde aqui a gente já inicia o tratamento do ar, o aquecimento, a filtragem, né? Equilibra o pH sanguíneo com essa troca gasosa, então essa eliminação do gás carbônico ajuda nesse equilíbrio, tá, do pH, e possibilita a emissão sonora, porque na região do nosso epiglote a gente também tem as cordas vocais, e a gente, nesse processo de exalar o ar, né, dentro das nossas pregas vocais, permite que a gente consiga emitir o som, né? Então todas essas são as funções do nosso sistema respiratório. Dentre as doenças respiratórias, nós classificamos elas em algumas classes diferentes, né? Por tempo de duração, a gente classifica elas em agudas e crônicas.
Então, as doenças agudas, elas têm um início rápido, né? Ao mesmo tempo que elas têm um tempo de duração também menor, então duram até 3 meses, né? Os sintomas, a sintomatologia. Tem um tratamento curto, né? Então, normalmente a gente faz um tratamento de 1 semana, 2 semanas, né? Até 1 mês de tratamento. Elas podem ser contagiosas, normalmente são transmissíveis, né? As doenças crônicas, elas têm uma evolução gradativa, né? Então, as doenças agudas podem se tornar doenças crônicas se não tratadas, se não, né? Se a gente não tiver uma intervenção, né? Elas têm uma duração de mais de 3 meses. Normalmente tem um tratamento longo, então se passa um tempo maior nesse processo de tratamento, tá? E a gente também tem aqui a causa hereditária. Então, tem doenças crônicas que nos atingem que podem ter um fator hereditário. A gente pode herdar isso, né, no nosso DNA, né? Então nos tornamos mais propícios de possuir essas doenças. Deixa eu passar. E a gente classifica elas também pelo agente causador. Então, o nosso sistema respiratório, né, as doenças respiratórias podem ser causadas por diversos patógenos, né? Então, a gente tem os vírus, né? As doenças mais comuns que nós temos virais são a gripe e a Covid-19, né, que tem nos atingido aí nos últimos 4 anos. As bactérias, né? A gente tem entre elas a tuberculose, a faringite e a sinusite, também podem ser por origem bacteriana. Os fungos, né? Então a gente tem a micose pulmonar, né, que pode nos afligir, e a faringite e a sinusite também podem ser causadas por fungo, tá? E temos algumas outras, né, que a gente tem aqui, o ácaro pode ser um agente causador, né, normalmente as rinites, e as doenças hereditárias, que aí entra também a citada lá na frente, que eu esqueci de citar, na verdade. Volta lá, por favor. A fibrose cística, né? A fibrose cística, ela também é de causa hereditária, né? Ela atinge, né, outros órgãos também, mas principalmente o pulmão, tá? E quais são essas principais doenças, né, causadas por vírus, por bactérias? A gente vai falar aqui um pouquinho sobre as agudas e as crônicas. A gente trouxe só as principais que atingem daqui a região no Brasil, principalmente nesse período, tá? Então, das agudas, nós temos diversas doenças agudas que, nessa época do ano, aumentam-se os índices, né, de pessoas contaminadas, né? Nós temos o resfriado, que normalmente é viral e o principal vírus é o rinovírus, né? Os sintomas, a gente tem congestão nasal, corrimento, os espirros, né? O processo inicial ali, se a gente não intervir, ele pode virar uma gripe, né? A gripe também viral, o principal vírus, né, que causa a gripe é a influenza, e ele causa sintomas um pouco mais graves do que o nosso resfriado. Então a gente já inicia um quadro de febre, de dor de cabeça, mal-estar, calafrio, né, dor de garganta e no corpo. Tem um período de duração de 3 a 6 dias, né? E, se não tratado, pode evoluir também para otite, sinusites, broncopneumonias. Então, é uma doença aguda que, se a gente não tratar, pode se tornar uma doença mais grave e, ainda assim, uma doença crônica, tá? Atinge também a região da faringe, que é aquela pós, né? Aqui a nossa fossa nasal, que está atrás do que a gente chama aqui de garganta, né? Normalmente, para as pessoas que têm as amígdalas ainda, causa processo infeccioso nas amígdalas, né? E normalmente quem não tem, eu por exemplo não tenho, quando eu tenho gripe, né, já atinge normalmente a minha faringe diretamente. Então o processo inflamatório se instala nessa região, tá? A bronquite aguda, né, que é muito comum também nesse período, né, é também causado pela influenza, tá? Então uma gripe pode se tornar uma bronquite se ela não for bem tratada. E aqui a gente fala também sobre a adesão ao tratamento. Por que é importante, quando a gente inicia um tratamento com anti-inflamatório, o médico prescreveu por 5 dias, a gente começa a tomar, dá 3 dias, já estou melhor, não vou tomar mais, né? Isso é muito perigoso, porque existe um ciclo do tratamento, que o nosso organismo precisa estar exposto ao tratamento, para a gente conseguir combater o vírus. Se a gente dá pequenas doses e não completa o ciclo, a gente não consegue matar, vamos dizer assim, todos os vírus completamente. Então a gente começa a tornar esse vírus resistente
ao tratamento. Então, com isso, a gente pode cronificar e pode não ser tão eficaz o tratamento nas próximos quadros gripais. Inclusive, Carolina, com relação aos fitoterápicos, né? Também com qualquer tipo de tratamento, a gente tem que seguir à risca o período, porque se a gente iniciar, né, e interromper esse tratamento, a gente não completa o ciclo do tratamento. Tá? Pode falar. A questão das contraindicações dos medicamentos, por exemplo, quando a gente toma um remédio para gripe e a gente vai ler contraindicação, a gente perde a vontade de tomar o remédio. Isso também acontece muito. Isso. A maioria das medicações farmacológicas, né, aquelas que são manipuladas, né, elas têm algumas contraindicações e têm os efeitos adversos, né? Normalmente atingem outras regiões também. Às vezes a gente está tomando uma medicação para nossa gripe e ela pode sobrecarregar outros órgãos, né? Isso tudo precisa estar descrito lá para que saiba que pode acontecer, né? Em indivíduos que não tenham comorbidades é muito raro acontecer, né? Não tem uma diabetes, uma pressão alta, né? Mas a gente vai falar sobre os fitoterápicos aqui mais pra frente, né? As plantas medicinais, que essas contraindicações elas são muito menores, né? Os efeitos adversos das medicações, das nossas fontes naturais, elas são muito menores do que as medicações manipuladas, né? Em laboratórios, né, onde se é isolado apenas um componente químico. Então, mais pra frente a gente vai falar sobre isso também, tá? Então, a bronquite aguda, que atinge principalmente crianças e idosos, tá? Ela causa uma inflamação nos brônquios. Então, lá onde a gente tem a ramificação da traqueia, então ela atinge principalmente aquela parte ali. Então, já é uma doença que atinge nosso sistema respiratório inferior. Com isso, né, quanto mais, vamos dizer assim, mais profundo dentro do pulmão, mais complicado é o tratamento, mais longo é o tratamento, mais agressivo também é o tratamento, tá? Então, os sintomas são semelhantes ao da gripe, a gente acrescenta o chiado no peito e a falta de ar, porque essa inflamação nos brônquios, ela causa o afinamento, né, a contração dessa região. Então, a gente tem essa dificuldade de respirar, né? E aí o chiado é justamente por isso. A gente tem um lúmen, né? O lúmen do nosso brônquio, ele é reduzido, a gente vai ter que fazer mais força para poder esse ar chegar até os nossos alvéolos e com isso a gente tem aquele famoso chiado no peito, né? E aí dá aquela falta de ar para a gente poder sentir, né, o ar entrando. E aí normalmente precisa até mesmo dos broncodilatadores, né, para poder aumentar esse volume novamente, e às vezes, em alguns casos, precisa de uma suplementação de oxigênio para poder melhorar essa troca gasosa, né? E também temos a pneumonia, né, que é a tão temida pneumonia. Ela pode ter causa viral, bacteriana e fúngica, né? E ela causa um processo inflamatório completo no pulmão, então ela atinge todas as estruturas pulmonares, tá? Então, principalmente aqui nos alvéolos, que é o que a gente, né, dentro das doenças respiratórias, a gente fala que é o processo mais grave, né? Que os alvéolos é onde a gente tem essa troca gasosa. Então, se ele não tem um bom funcionamento, a nossa saturação e a nossa troca gasosa reduz. Então, se eu não consigo, né, carregar o oxigênio para dentro da minha corrente sanguínea, nem tirar meu gás carbônico, a gente vai ter um desequilíbrio de todas as funções do pulmão, né, e todas as funções do nosso organismo, porque o nosso organismo precisa do oxigênio para diversos processos, né. Então a gente tem aqui também a falta de ar, a febre alta, resistente normalmente, então aquela febre que a gente toma um remédio, dá 1 hora, 2 horas a febre já está alta novamente. Né, calafrios, tosse cheia, então dá aquela sensação de que o pulmão, né, tá com bastante secreção, bastante muco, dor a respirar, né, e normalmente as infecções de vias aéreas superiores não tratadas, elas podem virar uma pneumonia, então por isso a importância de um tratamento bem feito, né, e a gente sempre observar os sintomas para que a gente inicie o tratamento no início dos sintomas, né? Porque a gente às vezes fica, não tô tão mal assim, vai passar e vai só cronificando a doença. Então, aqui pra gente poder mostrar onde que a bronquite afeta e onde a pneumonia afeta, só pra gente relembrar. Então, a bronquite vai afetar essa região dos brônquios,
tá? E a pneumonia, ela atinge toda essa estrutura, então chega nos nossos alvéolos, tá? Aqui também, entre as nossas doenças agudas mais frequentes, a gente tem a rinite alérgica, tá? Então, nesse período, principalmente de muita poeira, muita seca, Queimada, né? Queimadas, então a gente tem que tomar esse cuidado maior, né? Causa essa inflamação da mucosa nasal, tá? Então, é uma doença de trato respiratório superior, né? Coriza, espirros e coceira, tanto no nariz como nos olhos, tá bom? A Covid-19, né, que desde do ano de 2020 tem nos afligido aí, ela não possui um padrão de sintomas, né? Nós podemos ter pessoas que passam pela Covid sem apresentar sintomas nenhum. Tem pessoas que têm a forma mais grave, que apresentam todos os sintomas previstos, às vezes um ou outro, né? Mas que chegam a ter a forma mais grave da doença, né? Então atinge as estruturas pulmonares, né, de uma forma mais grave, além de atingir também outros órgãos, as suas complicações, tá? Então, normalmente a gente tem uma febre alta, dor de cabeça, mal-estar, tosse seca. E o mais característico, que é o mais fácil de identificar e diferenciar das outras, é a perda de olfato e paladar, tá? Então, assim, a Covid também pode ser confundida com uma gripe, né? Por isso que a gente sempre pede para ter o cuidado, sempre observar. Se tiver, né, muito cronificada essa questão dos sintomas, né, a dor de cabeça está muita, a febre não tem passado, procure atendimento médico para poder fazer o teste, né? Hoje a gente tem a facilidade do teste rápido de farmácia, inclusive, que a gente consegue identificar porque é altamente contagiosa. E às vezes eu posso ter os sintomas leves, mas outra pessoa às vezes tem mais comorbidades que pode ter a forma mais grave da doença e, como a gente tem acompanhado, infelizmente, falecer, como diversas pessoas faleceram, né? Principalmente crianças e idosos. Daí a importância, Carolina, de as pessoas que estão mesmo com sintomas leves, seja lá o que for, se isolar. Exatamente. Isolar, uso de máscara, né, higienização das mãos, o álcool. Então a gente tem que tomar esse cuidado, evitar ir, né, em público, né, estar em locais aglomerados para a gente evitar transmitir, né? Porque até mesmo uma gripe, para a gente pode ser algo simples, que a gente consiga ali, em uma semana tá bem. Outras pessoas, principalmente as pessoas que têm sistema imunológico debilitado, podem apresentar sintomas mais graves e infelizmente sofrem mais com esse processo. Crianças e idosos principalmente, né? Crianças e idosos que não têm um sistema, né, imunológico, as crianças ainda amadurecidas, né, e os idosos que já têm o sistema imunológico debilitado, então já não responde, o corpo já não responde da mesma maneira. Uma situação que acontece comigo, né, um exemplo, é que a perda do olfato e paladar. As duas estão ligadas, porque se a gente não sente o cheiro, complica na hora de sentir o sabor. Sim. E outra coisa também, é interessante que quando é um cheiro de lixo, por exemplo, eu boto logo lixo porque gás também entra junto, eu não consigo discernir o que é que está. Mas eu sinto algo lá, mas não sei discernir o que é. Não sabe localizar, né, de onde está, do que seria. E outro dia aconteceu, esse ano já, do gás ter ficado aceso se a boca está inchando. E eu não senti nada, estava só eu e o papai em casa. Mas lá em casa tem um gatinho. Sabe como foi que eu percebi? Eu vi a gatinha assim, ó. Tem alguma coisa no ar, porque eu fui lá pro fogão, tava lá. Eu senti algo assim, a botão ligado. Viu? E assim, não é só a Covid que tira o olfato. Cheiro de perfume, eu sinto. A gripe também, por conta da coriza, às vezes até mesmo as rinites, que a gente fica com o nariz bem congestionado, a gente também tem essa perda também por conta do congestionamento. Então a gente também tem que estar atento a isso, né? E das nossas doenças crônicas, né? Então, doença aguda, se não bem tratada, pode virar uma doença crônica, né? Nós temos dentre as principais, né, a asma, que tem um fator genético e ambiental relacionado, então tem que ter essa predisposição já genética para ter asma, e a exposição ambiental, a fumaça, né? Fumaça tanto de cigarro, fumaça química, alergias, então a poeira, o ácaro, tudo isso ela traz a ativação desse processo de asma, né? Então, assim, é uma doença que
Se eu tenho essa predisposição, se eu estou exposta no ambiente, ela não tem cura. Assim, a gente vai tratar os sintomas para que ele fique, né, vamos dizer assim, controlado. Então, uma pessoa com asma, ela necessariamente depende da bombinha? Não. Se ela conseguir, né, tratar, usar os métodos para a gente prevenir os ambientes secos, os ambientes, né, com poeiras, o cigarro, então a gente tem que tomar também cuidado com os fumantes passivos. Então, às vezes eu não fumo, mas dentro de casa tem minha mãe, meu pai, minha tia que fumam, e por mais que eu não fique perto, dentro da casa aquela fumaça chega, né? E os fumantes passivos, muitas das vezes, acontecem casos da gente identificar pacientes fumantes passivos que desenvolvem até mesmo câncer de pulmão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, a asma é um processo inflamatório, inchaço das vias aéreas, né? Então, chega também na região dos brônquios. Então, como a gente falou, quando a gente reduz o lumen, né, que os brônquios são grossinhos, a gente reduz essa passagem de ar, a gente sente essa dificuldade da respiração. E aquela bombinha inalatória que normalmente se usa na crise, ela tem um broncodilatador, ou seja, ela vai permitir que se dilate essa via aérea para que o ar chegue e acesse com mais facilidade, né? Então, tem uma produção exacerbada de muco que também prejudica nesse processo dos alvéolos essa troca gasosa. Tem essa dificuldade, logicamente, por conta dessa inflamação ao respirar. E o tratamento estão inclusos os broncodilatadores e os anti-inflamatórios para desinflamar essas vias aéreas. Então, o broncodilatador ele vai agir ali imediatamente para facilitar a entrada do ar, mas a gente precisa estar associado também ao anti-inflamatório para poder combater ali esse processo inflamatório, tá? A rinite crônica, ou seja, uma rinite aguda pode se tornar uma rinite crônica, né? Que é a forma mais grave da doença. Os sintomas são semelhantes à rinite aguda, né? Então, coriza, coceira, né? Só que ela normalmente dura mais de 3 meses. Então, quando a gente está exposto, né, ao micro-organismo ou no ambiente que tenha, né, ali, que causa esse processo alérgico, se a gente não tirar, a gente vai continuar. Não adianta usar remédio, um antialérgico, alguma coisa, se eu não retirar. Então, principalmente nessa época do ano, cortinas, né, a gente procura lavar com maior, né, periodicidade. Crianças, bichinhos de pelúcia, se a criança já tem, né, alergia, tirar os bichinhos de pelúcia de preferência, optar pelos bichinhos de plástico, né, que não acumulam tanta a poeira, o ácaro, né. Umidificar o ar, principalmente nesse período de seca, tá? Pode falar. Desculpe só interromper. É importante também nesse período, porque muitas vezes os nossos cobertores, os nossos casacos ficam tudo guardado, né? Exatamente. Aí, antes de começar a usar, ou botar no sol, lavar mesmo, Lavar, né? Nossas isso. cobertas. Trocar com maior periodicidade a roupa de cama, então tem que ter todo esse cuidado. Ainda mais na casa se tiver bichinhos, né? Bichinhos de estimação, que soltam pelos, né? Então a gente tem que tomar todo esse cuidado, tanto para asma quanto para rinite, né? Tem que se tomar esses cuidados, né? A doença pulmonar obstrutiva crônica, que é conhecida como DPOC, ela normalmente está relacionada à exposição a algo nocivo, então a químicos, né, poeira química, né, fumaça, cigarro. Então tem que tomar muito cuidado, principalmente aquelas pessoas que trabalham em locais, normalmente indústria, né, lojas de tecido, que tem tingimento de tecido, salão de beleza, onde a gente tem os químicos ali dos cabelos, né, tintura, então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? E ela normalmente é um agrupamento de doenças respiratórias crônicas, então é a associação de mais de uma, tá? Podem ser 2 ou mais, que causam esse processo, né, de DPOC, que normalmente é irreversível. Tá? Então, quando uma pessoa desenvolve a DPOC, ela consegue ou tratar para não piorar, para não acentuar os sintomas, né? Porque a gente não consegue, ela vai ter que viver para sempre com aquele processo, né? Então, tratar os sintomas, prevenir, né? Não se expor, né? Cortar a exposição aos agentes nocivos, senão só vai cronificar ainda mais, tá? Normalmente aqui a gente tem a associação da bronquite crônica, tá? Que é a inflamação dos brônquios, e o enfisema pulmonar, onde a gente já atinge os alvéolos, e os alvéolos eles perdem a função dele. Então a troca gasosa, os alvéolos vão morrendo ali aos poucos e a gente não consegue reverter esse processo.
né? Então tem que tomar muito cuidado porque a gente vai perdendo uma porcentagem do nosso, né, útil do nosso pulmão. Então muitas pessoas desenvolvem isso, a gente tem até mesmo nos casos mais graves da Covid, acontece também o desenvolvimento de efizema pulmonar, tá? Então causa falta de ar, a tosse persistente, com catarro, e aí também os sintomas clássicos das doenças crônicas que estão associadas, tá? Nós temos aqui também a tuberculose, que é causada por uma bactéria, tá? Que principalmente aqui a Mycobacterium tuberculosis, né? Ela afeta o funcionamento do pulmão e de outros órgãos, mas principalmente o pulmão porque é a via de contaminação, tá? Então a gente tem que tomar cuidado porque é transmissível, né? Dentre dos sintomas nós temos a tosse que pode ser com sangue ou não, tá? Mas uma das principais características, né, que a gente vê é a tosse com sangue, né? Febre, falta de ar, dor para respirar e perda de peso. Então vocês podem observar que muitas delas têm sintomas muito parecidos, né? Que às vezes diferencia uma da outra, né? É o tempo de duração, ou é a febre que às vezes é muito alta, que não cessa com as medicações, e um sintoma ou outro. Então é por isso que é importante a gente procurar o atendimento médico para a gente conseguir diferenciar, tá? Porque às vezes a gente inicia um quadro de tuberculose, de gripe, perdão, e fala, não, eu tenho um anti-inflamatório aqui, vou tratar aqui com o meu anti-inflamatório, mas às vezes não é esse quadro viral, por exemplo, né? Não é apenas um processo inflamatório, né? Às vezes é causado por uma bactéria, por um fungo, e você está ali tratando, né, expondo o seu organismo ali a uma medicação que não está sendo eficiente. Tá? E aí a gente normalmente vai procurar o atendimento médico quando eu terminei esse tratamento que eu fiz aqui em casa e não melhorou. Eu acho que agora eu vou no médico. E quando a gente chega no médico, o negócio já está, né, um pouco pior do que a gente imaginava, né? E aí os principais vírus que atingem aqui nossa população no Brasil é o vírus sincicial respiratório, tá? Que é também causa das bronquites, principais causas das bronquites é também por conta desse vírus. A Covid, que é a SARS-CoV, tá? 2, e a influenza, né? E aí uma coisa interessante e boa pra gente é que duas delas aqui nós já temos vacina fornecida pelo SUS, né? Então a importância já entra aqui na prevenção. Vamos manter as nossas vacinas em dia, tá? Então todo ano nós temos as campanhas de vacinação da influenza, a vacina da Covid também tá aí disponível, né? Então fiquem atentos a quando chegar na idade, né, liberada lá por idade normalmente, procurem os postos de saúde, vacinem. Mas eu não gosto de vacinar, porque sempre que eu vacino eu fico gripada, né? Tem muita gente que às vezes não adere ao programa de vacinação por conta disso. Como é feito normalmente com o vírus atenuado, né, pedaço do vírus atenuado, é normal a gente ter alguns sintomas no início, né, logo após a vacina. Mas assim, são sintomas leves que vão nos proteger né, por um ano pelo menos aí, de uma forma mais grave da doença, tá? E essa daqui da VSR tem disponível na rede particular também, tá? A vacina. E eu trouxe alguns dados aqui para poder mostrar para vocês, né, que não é brincadeira, né, nossas doenças respiratórias, que o grupo com maior incidência são as crianças e idosos imunodeprimidos, né, como a gente já tinha falado, por conta desse sistema imune debilitado, tá? E a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, estima que cerca de 13 milhões de crianças menores de 5 anos morrem todos os anos por conta de alguma doença respiratória, né? Então, assim, é um número muito alto, né, de um processo que, né, se a gente conseguir prevenir ou tratar de forma correta, é fácil, não é tão complexo, né? E no Brasil, as doenças respiratórias são responsáveis por 10% dos óbitos em crianças até 1 ano, tá? Então também é um número muito expressivo, né? E é a principal causa de morte de crianças de 1 a 4 anos, né? Então assim, por isso que a gente tem que ter cuidado, principalmente nessa época do ano, pra gente tentar prevenir, né? É melhor a gente prevenir do que a gente precisar remediar, né? E nos idosos também é uma das principais causas de internação e óbito, né? Eu venho do mundo do home care. Dentro do home care, a principal causa de internação e óbito são as doenças respiratórias, né? Então a gente vê muitos casos de pneumonia,
né? São idosos que estão expostos normalmente, a gente reforça, né? Os familiares muitas das vezes não têm o cuidado, né? Normalmente o idoso está ali em casa, resguardado, mas a gente vem da rua, a gente vem do transporte público, a gente não lava a mão, não se preocupa de estar com um resfriado e botar uma máscara. Então a gente tem que ter todos esses cuidados, porque eles estão mais propícios, né, por ter esse sistema imunológico debilitado, a pegar a forma mais grave das doenças. Então a gente tem que ter muito cuidado com os nossos idosos, com as nossas crianças e com as pessoas imunodeprimidas. Tá? Pode passar. E quais são as prevenções e tratamentos para essas doenças respiratórias? Graças a Deus Deus nos propiciou, né, ter disponível aí tanto os modos de prevenir como os modos de tratar, né? Então a gente tem aqui como principal prevenção a vacinação, como a gente falou, né? Boa alimentação e exercício físico. Nossa, Carol, mas o que tem a ver? Tudo a ver, né? A gente consegue fortalecer o nosso sistema imunológico se a gente tiver uma boa hidratação, beber água, gente. Bebam água. O nosso corpo, maior parte do nosso corpo é formado por água, e a água não ajuda só a gente a manter a pele boa. Ajuda no processo renal, a manter nossos rins funcionando bem e estão na nossa corrente sanguínea. Então, tudo no nosso corpo, todos os nossos órgãos, eles precisam de água para um bom funcionamento, né? Evitar ambientes muito secos. Então, quem tiver a possibilidade, umidificador no quarto, na hora de dormir, principalmente, né? Se não tiver, uma toalha molhada na cabeceira da cama, né? Uma toalha limpa, um balde de água, já ajuda a gente a manter o ambiente um pouco mais úmido, né? Não fumar, de preferência, porque não são só as doenças respiratórias que o cigarro prejudica, né? São diversas, né, doenças que causam. E cuidado com o fumante passivo, né? Ambientes ventilados, bem iluminados, higienizados, então tudo aquilo que a gente falou. Cortinas lavadas, trocar roupa de cama com maior frequência, evitar os bichinhos de pelúcia no quarto das crianças, né? E abrir as janelas, gente, deixar o vento entrar, deixar a luz entrar, porque isso ajuda muito também nesse processo de, né, o sol, né, o calor, ele ajuda também nesse processo. Tá? E os tratamentos, né? Hoje nós temos aí disponível nas nossas farmácias diversas opções de medicações, né, que devem ser sempre indicadas por um médico, vamos lembrar isso, né? Então são os anti-inflamatórios, antibióticos, os broncodilatadores, antifúngicos, que normalmente atuam nesse processo do tratamento das doenças respiratórias. A gente também tem os antitérmicos, que ajudam no controle dos sintomas, né? Temos os xaropes aí, que ajudam também. Mas tudo isso daqui só foi possível por conta disso daqui, né? Todas as nossas medicações, elas estão disponíveis hoje pra gente porque foram encontradas, né, o princípio ativo na natureza, né? Então, no processo de criação, né, tudo foi planejado, a gente às vezes acha que não, mas, né, a espiritualidade, Deus, né, planejou tudo da melhor maneira. Primeiro fazendo o nosso corpo de uma forma, né, magistral, onde o nosso organismo ele tem seus métodos de defesa, né, funciona de uma forma harmoniosa se a gente souber preservá-lo, né, se a gente souber hidratar bem, ter uma boa alimentação, fazer exercício físico, ele vai funcionar, né, 100%. Agora, se a gente não tiver esses cuidados, aí a gente já começa a ficar mais debilitado, a estar mais suscetível às doenças, né? Então, todas essas medicações aqui, elas surgiram a partir de plantas ou até mesmo de animais, né? Os antibióticos, né? O primeiro antibiótico desenvolvido foi através de um fungo, né? A penicilina. Então, o fungo faz parte do reino animal, né? E a gente vê como que chegou pra gente disponível na natureza, né? Então, às vezes andando na rua, a gente tem desenvolvido um trabalho muito legal aqui junto com o grupo da Amizade Francisco de Assis, que é o Bosque de Francisco, né? Que a gente tem pesquisado e feito o nosso jardinzinho aqui com plantas medicinais, né? Então, nós temos diversas plantas medicinais maravilhosas que têm um efeito colateral, né, quase que mínimo. A toxicidade dessas plantas, os estudos mostram que, né, normalmente não tem ou que é pouco, né, se usado em grande quantidade algumas, né, e a gente tem se aprofundado mais nessa riqueza que a natureza tem a nos oferecer, né, porque diferente, né, das medicações, elas têm um efeito, né, mais amplo no nosso organismo. Então, às vezes a gente
usa uma plantinha medicinal, faz um chazinho, uma tintura para tratar uma coisa e ela também melhora outras funções do nosso organismo, né? E aí para hoje a gente trouxe uma em especial para falar, né? Queria ver, antes de passar a palavra para o nosso irmão Sérgio, queria ver se vocês sabem o que é isso aqui. Alguém adivinha que planta que é essa? Pelo tamanho, uma mangueira. Oh, acertou em cheio, uma mangueira, né? Que aqui, pelo menos aos nossos arredores, nós temos uma infinidade aqui de tipos, né? E de quantidade. Então, Mangueira linda. e ninguém imagina que além de oferecer frutos deliciosos, né? Ela também tem uma função importantíssima, principalmente nas doenças respiratórias. E agora o nosso irmão Sérgio vai se aprofundar aí nesse nome bonito aqui que ela tem, ó. Mangifera indica, né? Que é o termo, é o nome científico aí da nossa mangueira, né? Então, com a palavra aí, Sérgio. Bom, pessoal, então é isso. Nós vimos que nós não somos indestrutíveis, né? Alguém acha que é indestrutível aqui? Não existe um homem, um super-homem, uma mulher maravilha. Nós somos vulneráveis. A criação divina nos deu um corpo que ele é perecível. Ele vai durar 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200 anos? Vai, de acordo com a nossa programação. Nós ficamos sabendo pelos espíritos. Cada um vai ficar, um vai ficar uma semana aqui, outro vai ficar 150 anos. Né? Quem sabe? Se a gente se cuidar direitinho, cumprir os manuais que a ciência nos indica, nós vamos viver muito tempo. Se não houver um acidente de percurso, né? Às vezes a gente está aqui paradinho, vem um mosquito, não sei de onde, resolve pousar em nós e nos dá uma picadinha, a gente não pode evitar, a gente não viu. Então existem alguns acidentes que a gente, por estar no mundo material, cheio de seres vivos, as nossas células, cada partezinha do nosso corpo é um ser vivo, é um organismo vivo. E todos nós estamos aqui, buscando o nosso espaço. Por isso que existe uma lei que os espíritos nos ensinam, chamada lei de destruição. Ou seja, tudo que está construído se constrói e se destrói. Existe uma transformação constante, um movimento constante na vida. Então tudo que você vê pleno, etc., tal, com o tempo ele vai diminuir as suas funções e o que é material vai voltar ao pó. Né? Como diz lá nos livros sagrados do judaísmo, do cristianismo, vai voltar ao pó. E é assim mesmo. Então, mas como nós temos algo a fazer e algo a aprender, nós precisamos passar um tempo aqui. E Deus colocou todos os recursos, tanto em remédios, quanto em alimentos, isso aí você pode colocar inclusive os minerais, né? Porque ninguém vive sem mineral. Nosso corpo é cheio de minério. Nós bebemos minério todos os dias. E o nosso próximo estudo vai ser sobre um mineral chamado H2O. Nós vamos estudar a importância da água no nosso tratamento. Até mesmo porque o Bosque de Francisco, quando ele formula uma tintura ou indica, por exemplo, a mangueira, a mangifera indica para os tratamentos respiratórios, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é o quê? Se hidratar. A primeira pergunta que a gente vai fazer para você será: quantos litros de água você bebe por dia? Aí você pode se questionar: não sei, nunca parei para contar. Tem gente que não para contar. Então a gente pede para a pessoa: comece a contar, me diga quantos litros você bebe. Porque se você não estiver hidratado, todo o seu corpo está em desequilíbrio. A sua pressão arterial está desequilibrada, o seu rim não está funcionando direito, etc. O seu intestino não está funcionando direito. E aí a gente busca o quê? Eu quero conhecer uma plantinha para ajudar. Falou: não, peraí. O seu corpo pode se curar primeiro. Primeiro vamos tentar a cura natural, o seu próprio corpo se curar. Com o quê? Hidrate-se. Vamos ver se você... não estou tomando 2 litros de água, nem 1,5 litro de água. Então, o primeiro tratamento é água.
Depois a gente vai explicar o porquê. Bom, eu estou me tratando e tal, mas beleza, agora vamos entrar com a ajuda, né, para complementar o tratamento com a água, vamos buscar uma plantinha aqui que pode nos ajudar. Principalmente naquelas pessoas que não têm outras comorbidades. Por isso que as plantas medicinais não são para todo mundo. Para gestante, não se aconselha. É só quando você tem muito estudo e um acompanhamento muito próximo de médicos, né? Então, temos médicos à disposição, que é uma coisa que a gente está querendo, né? Tem médicos à disposição para todo mundo. A nossa sociedade brasileira aqui ainda não conseguiu colocar uma saúde para todos de maneira eficiente, né? Então, assim, quando nós tivermos médicos disponíveis para todo mundo, será ótimo. Mas aí nós não temos. Às vezes a pessoa mora lá no rincão, lá no meio do cerrado, no meio do agreste, no meio da floresta amazônica, lá nos Andes, lá em cima da cordilheira, lá no Peru. E agora? Cadê o médico? Não dá. Tem que subir a cordilheira para chegar aqui o médico, então ele descer, né? Então estou no meio do rio, está uma seca, e agora? E aí nós temos remédios que a natureza nos dá gratuitamente. E é importante nós sabermos disso, porque se nós tivermos alguma dificuldade de acesso à saúde, a médicos, a enfermeiros, como tivemos hoje o acesso a uma enfermeira aqui, nós podemos saber que nós podemos nos tratar preventivamente. Melhor ainda, começou a ter um problema respiratório, meu nariz está começando a estar estranho, está coçando, estou com uma coceira nos olhos, uma coisa, tem um processo alérgico se desenvolvendo. O que eu vou fazer? Vou lá na mangueira. E o que a mangueira nos oferece? Existe um composto chamado mangiferina, que já é estudada há muito tempo. Ah, mas a mangueira não é gostoso, né? A manga também. Tem mangiferina na manga? Tem, mas em quantidade pequena. Mas onde é que eu pego essa mangiferina na mangueira? Nas folhas novas. Nas folhas da ponta do galho. Não aquelas vermelhinhas, aquelas já verdes, mas da ponta do galho. São as que nasceram por último, mais recentes. Elas são riquíssimas numa substância chamada mangiferina, que já foi estudada por ser anti-espasmo, evitar tosse, né? Anti-inflamatório e antibiótico. Também é antiviral. Então, a gente vê doenças respiratórias provocadas por bactérias ou por vírus. Ela ajuda nos dois. Anti-inflamatório, então os brônquios, na bronquite, na asma, etc., na bronquiolite, eles inflamam. Então, ele tem um papel de anti-inflamatório, não só das vias respiratórias, mas para muitos fitoterapeutas, a manga ou a mangueira é a rainha no tratamento dos problemas respiratórios. É a planta mais potente que já foi estudada por enquanto. Obviamente, a gente estudou muito pouco. Por enquanto, é que para muitos, não para todos, mas para muitos, a maioria, é a rainha no tratamento das plantas medicinais. E a gente vai pegar as folhinhas e fazer um chazinho. Corta lá, lava aquelas folhinhas, lava bem na água, pica, colher de sopa, uma xícara de chá, 3 vezes ao dia, joga água quente sobre a xícara, deixa ali esfriar, esfriou, toma, 3 vezes ao dia. Ah, mas e a criança? Bom, a criança tem que acompanhar. Tem acompanhamento médico? Ótimo. Né? Mas pode ajudar? Pode ajudar. A gente faz xarope, a gente já fez xarope aqui, já fizemos uma tintura, estamos distribuindo uma tintura gratuitamente. Né? E ajuda no processos de asma, quando a gente vai broncodilatadora. Então, tanto na bronquite, na bronquiolite, na asma, na rinite, na sinusite, todo o sistema respiratório. Nos edemas também tem a questão do edema, que às vezes a pessoa levou uma batida, né? E machucou os alvéolos, e aí fica com falta de ar, vai para o hospital, etc. Ela ajuda também como um potente anti-inflamatório, tá? E na proteção cerebral, antidiabética e antioxidante. Olha só, proteção cerebral, então ajuda no cérebro. Por quê? Porque ele é potente antioxidante. Então ele vários radicais livres de todo o corpo. E isso ajuda no cérebro também. Já tem pesquisa falando sobre isso. Não é o sistema respiratório, mas sim o cérebro a gente não vive, né?
antidiabético. Então, as pessoas às vezes têm diabetes. Né? O que é? Não consegue processar o açúcar que tem no sangue. Né? Então, às vezes precisa estar naquele processo aí de entrar nesse campo da diabetes, então a mangiferina ajuda. Né? O chazinho ou as tinturas. Não só nas folhas, mas também na entrecasca da mangueira. Então, por exemplo, tem dependendo do tipo de mangueira, né, por exemplo, a caeté, coité, geralmente no estado do Ceará, a coité, dá umas mangas assim de 2 quilos, né? Quem conhece, já ouviu falar da coité, pesquisa. Uma manga assim bonitona, que fica 2 quilos, assim, amarela, uma coisa deliciosa. Ela é das espécies de manga, aquela onde a folha guarda a maior quantidade de mangiferina entre as espécies de manga. Mas todas elas, tendo mais ou menos, tem uma certa quantidade. Mas, com certeza, a maior concentração em qualquer tipo de mangueira é na entrecasca. Tanto é que a nossa tintura a gente faz da entrecasca. A gente tira aquela casca grossa, escura e pega aquela casquinha amarela que tem debaixo, né? Com a faca, vai raspando, depois tritura, coloca um álcool de cereal, né, de 70%, deixa ali macerando, ou seja, de molho ali, né, dá uma chitada uma vez por dia, durante 30 dias, depois coa e coloca em fresquinhos. Qual a diferença entre o chá e a tintura? Além da tintura ser um extrato mais potente, nós conseguimos levar na bolsa. Né? Aqui, dá um copinho d'água ali, pinga lá, as gotinhas, dependendo do peso da pessoa, por peso. Né? Geralmente é recomendado 1 quilo por peso, a dose mínima. Uma gota por quilo, até 3 gotas, dependendo do caso. Né? E então a gente coloca ali, bebe um bolinho, então, 50 ml ali, pronto. Não precisou esquentar, não precisou nada. Tem gente que não gosta de chá, né? Então, e tem alguns chás que realmente não são agradáveis ao paladar. Por exemplo, a folha do mamoeiro, por exemplo, não é agradável. Para quem está passando por dengue toma, não consegue ficar, né? Não consegue prosseguir no tratamento. Então, por isso que a gente começou a fazer a tintura. Olha, emergencialmente busca um mamoeiro aí, mas depois vem aqui buscar a tintura, que é mais fácil, né? A pessoa fica enjoada, não quer comer nada, etc. Então, olha, o que nós estamos falando aqui estão nos estudos do farmacêutico, doutor de farmácia chamado Kirley Canuto, lá da Embrapa do Semiárido, um estudo de 2009, propriedades químicas e farmacológicas da mangiferina, e também dos doutores do Instituto Oswaldo Cruz, que em 2014 lançaram estudos numa revista científica, a doutora Patrícia Silva e o doutor Marco Aurélio Martins. Marco Aurélio Martins é chefe do laboratório de infecção, né? Infecção e inflamação lá do Instituto Oswaldo Cruz. E eles desenvolveram estudos. A doutora Patrícia, por exemplo, ela indicou para a asma, uma das doenças que nós vemos aqui, a asma, que é um tratamento que se faz preventivamente e também a longo prazo, não é isso? A longo prazo. Às vezes quem tem asma, ele vive em crise, bombinhas, etc. Então, muitas vezes essas bombinhas, o quadro da asma é tão forte que o medicamento não consegue chegar nos alvéolos, nos pulmões, porque os blocos estão inflamados. Então ele usa, mas não consegue ficar bom. Então a mangiferina ajuda. E outra coisa que a doutora Patrícia estudou, o ômega 3. Utilizando o ômega 3 na alimentação, principalmente do asmático, para diminuir as crises, para ele passar melhor pelas crises, evitar o agravamento da asma. E o doutor Marco Aurélio, seu vizinho lá de laboratório, né, companheiro de laboratório, pesquisador também, estudou a mangiferina. Então descobriu que a mangiferina, pelo seu poder anti-inflamatório e broncodilatador, evitava também, e era preventivo para as crises. Então essas pessoas, o asmático, ele faz um tratamento como é crônico, a longuíssimo prazo, às vezes por toda a vida. Tá? Então a mangiferina já foi comprovada também nesse estudo que ele fez, que nós vamos colocar na descrição do vídeo, tá bom? E o doutor
Kirley Canuto fez um apanhado. Eu vou rapidamente ler aqui, porque minha memória aqui ainda não, né, para não falhar aqui. Então, olha só as atividades que o estudo do Dr. Kirley Canuto nos revela, as atividades da mangiferina. Tá? Nós já vimos alguns, vou repetir, mas alguns talvez vocês não conheçam. Antiviral, antibacteriana, atividade antibacteriana, analgésica para as dores do corpo todo, anti-inflamatória, obviamente não é só para o pulmão, para o corpo todo, imunomodulatória. O que é isso? Meu organismo está reagindo àquele ar-condicionado, aquele tal, de uma maneira, um toque no nariz, tal, então ele calma, sistema imunológico, com calma. Seja favorável, não seja fogo amigo. Deixa ela respirar, deixa ele respirar, então com calma. Então, se está enfraquecido, ele dá um suporte. Então, muitas vezes, quando você faz uso de um antibiótico e usa a mangiferina como coadjuvante, porque o corpo está resistente ao antibiótico, a mangiferina potencializa o efeito antibiótico. Olha que interessante. Se eu estou com uma pneumonia, muda o antibiótico, isso aqui. Vamos entrar com a mangiferina? A mangiferina potencializa, ele tem um efeito sinérgico, ou seja, ajudar a reforçar o sistema imunológico, para responder para que o antibiótico seja mais eficiente. Né? Antidiarreico, a gente não falou que é outro sistema, né? Sistema digestório, não é digestivo, mudou agora, a gente chama de digestório, né? Nossas pesquisas trazem essa nomenclatura. Então é digestório do intestino. Então ele é antidiarreico. Olha só, a mangiferina, olha só. Né? Vamos tomar aqui. Esse aqui serve para gripe, resfriado. Eu comecei a ter gripe, ficar resfriado, vou começar a tomar a mangiferina. Mas se tiver algum quadro também de comer alguma coisa que não me desceu bem, já vou estar tratando. E é muito interessante porque os tratamentos com antibiótico, normalmente eles trazem um desequilíbrio do sistema digestório, né? Exatamente. Então, se associado, né, nesses casos, como você falou que ele tem essa ação sinérgica, né, com os antibióticos, ajuda então também a controlar esse efeito adverso das medicações antibióticas. Né? Exatamente. É hipoglicemiante, então a gente vê que ele ajuda a baixar a glicemia do sangue, ou seja, vai ajudar. As pessoas são asmáticas, é o estudo do doutor Marco Aurélio. Muitos asmáticos são diabéticos. E o uso dos corticoides que tem nessas bombinhas, na medicação, vamos dizer assim, considerada padrão, destrambelha os sistemas. Então, se a pessoa já é diabética, então complica. Ou então leva a outras complicações, inclusive pode se levar a diabetes, pode prejudicar o rim, o fígado, a mangiferina, a mangueira, no caso, ela protege. É patoprotetora, né? Protege os rins também. Né? Então, é hipoglicemiante. Anti-obesidade. Então, ajuda nos processos das gorduras do corpo, né? Nas formações das placas de gorduras, etc. E antioxidante é potentíssimo, né? E removedor de radicais livres, é a questão antioxidante. Principalmente, como já vimos, a função respiratória, protege os neurônios, coração, fígado, rim, estômago, retarda doenças neurodegenerativas, aí o Parkinson, uma delas, né? Aqui cito o Parkinson, não cito o Alzheimer, mas cito o Parkinson. Nesse estudo não vou falar, mas aqui com base no estudo ele falou Parkinson, tá? E também câncer, né? Pela sua propriedade antioxidante, ele também é um anticancerígeno, né? Muito bem. Antialérgico, quadro alérgico, então ele é antialérgico. Então a pessoa tem a rinite, sentiu um cheiro de perfume, esteve num carro cheio de gente perfumada. Aí tô lá, vamos ver se esse negócio está funcionando mesmo. Aí, no dia seguinte eu estava meio para baixo, né, meio deprimido, assim, mas o nariz não
Não abusou, eu só fiquei assim meio para baixo, assim, né? Sem energia. Foi aquele dia que eu estava lá no carro com aquelas senhoras perfumadas, e não me atingiu, me derrubou um pouquinho, mas eu não caí. Me balançou, mas eu não caí. Então é muito interessante, né? Anti-HIV. Olha só, é antiviral, então ele é anti-HIV, tá? É anti-herpes, o pessoal tem herpes, né? Herpes zoster, também, ok? Muito bem. Então, eu acho que medicamentos que já foram feitos, que já estão nos países. Cuba, por exemplo. Cuba é o de referência, porque ele foi o primeiro, se não o primeiro, a tirar, pegar a casca, a entrecasca da mangueira e fabricar um medicamento e colocar na farmácia, um fitoterápico, chamado Vimang. Né? E ele faz um pozinho e tal, 40% desse Vimang é composto de banchiferina. E ele é vendido como anti-estresse. Né? Anti-estresse. Mas não só isso. Né? A indústria farmacêutica de Cuba fabricou outros medicamentos, tá? Para colírio, hipoglicemiante, como nós vimos, né? Que ele tem esse efeito. Então vamos criar para as pessoas que estão buscando algo para diminuir, para lidar com a diabetes. Nós temos diversos, então temos a mangiferina. Para o trato ginecológico, para problemas de trato ginecológico, inflamações, etc. Anti-estresse, cosméticos são feitos por meio do Vimang. Então o Vimang, ele se tornou o fitoterápico mais estudado de Cuba, por conta dessa comercialização, essa distribuição gratuita lá que o SUS de lá faz, e não compartilha a fórmula com outros países, né? Guarda, que é de graça, né? Tem que reservar para continuar de graça lá. É vendido também, né, pessoal? Se você, na farmácia também tem. Então é isso, pessoal. Então, como a gente vai fazer? Vamos evitar, em vez de nós chegarmos a um quadro de adoecimento, começou a sentir que está com uma alergia, que está com alguma coisa, vamos utilizar. Você tem que tomar 2 cuidados. Você não está gestante e você não ser uma criança em eternidade, tá? Assim, 5 anos e tal. Tem que ter acompanhamento médico, se possível. Se você tem acompanhamento médico, tem médico disponível, vá ao médico e fala, olha, eu quero usar mangiferina. Ele vai te passar outras coisas, você vai conversar com ele, mostrar as pesquisas e tal. Dependendo, tudo bem, vai. E faz algum mal, a toxicidade da mangiferina não se descobriu nos estudos, os estudiosos têm falado, os pesquisadores, doutores de farmácia, não se descobriu toxicidade. Quando eles falam isso é porque eles pegam animais, né, fazem testes no laboratório, não vou explicar como, mas se quiserem pesquisem, e aí promovem doenças, etc., e aplicam doses, às vezes, imensas, 10, 20 vezes, que seria de acordo com o peso do animal. E não há, depois verificam os seus tecidos, os seus órgãos, não houve nenhum tipo de mutação genética, prejuízo às células hepáticas ou dos rins, nem nada. Do coração, eles fazem uma análise e falam, não houve alteração. Apesar de a gente colocar uma dose muitíssimo elevada. Não houve uma alergia, por exemplo. Mas existem pessoas que podem ser alérgicas à manga. Se você for alérgico à manga, então, que tem uma baixíssima concentração de mangiferina, a mangiferina está mais na casca do que na polpa. E geralmente a gente faz o que com a casca da manga? Lixo. Então, alguns estudiosos querem fazer o quê? Existem empresas que fazem suco de manga, não é? Existem. Então, pegar aquela massa e transformar em remédio para extrair a mangiferina. Em vez de a gente colocar no lixo ou virar adubo, que seria o ideal, né? Virar adubo para as plantações, pegar aquilo aí e transformar em remédio, tirar a mangiferina que existe na casca. Então, o que nós fazemos lá em casa, depois que nós começamos a estudar as plantas medicinais? Vamos fazer algumas plantas, como o abacaxi e a manga, aproveitar, colocar a casca junto no suco para triturar.
Então a gente, como fazemos com limão também, né? Limpa bem, escova bem. Detalhe, planta medicinal, assim como alimentação, tem que ser, para ser saudável, como se fala, com saúde mesmo, orgânico. Tá? Orgânico. Então, quando nós fizemos a nossa tintura de mangiferina, foi de uma árvore que está aqui, né, no nosso bosque. Não foi adubado, não foi nada, do jeito que a natureza criou, né, nos deu, nos oferece esse presente. Então, orgânico. Se você tem condição de ter uma alimentação também orgânica, excelente. Né? Porque é melhor que mais nos poupar de tomar remédios para fazer as correções, né, para as correções de rumo da nossa saúde. Claro que nós não somos invulneráveis, mas nós vamos viver nesse mundo tanto que foi programado pelo autismo nós vivemos. A gente deixar o corpo assim e falar, olha, usei bastante, aprendi muito, né? Construí os meus sonhos, realizei algo de bom, mesmo que pequenininho. Né? Ninguém vai lembrar de mim, mas eu fiz o meu esforço. Isso que é importante. Então, queridos, fique aí algo que vocês gostariam de saber sobre a mangueira ou a mangiferina que não ficou claro? Vocês gostariam de lembrar, de frisar alguma coisa? Eu acho que já está bom tamanho. Então, nós oferecemos aqui gratuitamente para quem quer passar, enfrentar esse período, que agora que está no hemisfério sul, mas depois vai para o hemisfério norte, no final do ano, né? Com a mangiferina como um suporte, está aqui, nós temos, sabemos como fazer, podemos ensinar. No segundo semestre, a nossa pretensão é fazer uma oficina de plantas medicinais para compartilhar esses conhecimentos com vocês de uma maneira mais, botando a mão na massa, né, como dizem. Então, muita paz e saúde a todos.